Olá, guerreiros! Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar no termo balanço hídrico. E o que é que significa esse termo? Quando é que eu vou realizar o balanço hídrico do meu paciente? Em que situações ele é importante? Em que situações ele pode ser deixado mais no cantinho para a gente fazer em outro momento? O balanço hídrico nada mais é do que você registrar tudo que entra e tudo que sai no seu paciente. Então, se ele bebeu um copinho com água, se ele recebeu 500 ml de uma solução de hidratação venosa ou 250 ml de uma solução de uma medicação, 10 ml de dipirona, tudo que entra no paciente tem que ser registrado e tudo que sai também. O que sai e tem como ser contabilizado, né? Então, se ele tem urina contabilizada através de uma diurese espontânea que ele controla com o papagaio, depois você realiza a medição, dá para anotar. Ou então um dreno colocado no abdômen que cai em um coletor que tem como ser contabilizado também vai para o balanço hídrico. O balanço hídrico ele não pode ser feito em todos os locais do hospital. Então, urgência e emergência é muito comum. Unidade de terapia intensiva é regra absoluta. A UTI, os pacientes do leito 1 até o leito 10, se a UTI tiver 10 pacientes, todos têm que ter balanço hídrico. No setor de internação, aí você vai ter que utilizar seu bom senso. Então, hora ou outra, você pode ter um paciente no setor de enfermarias que tem um quadro, teve uma piora da função renal. Então, foi pedido para avaliar a função renal. Nesse caso, não tem necessidade do médico vir e solicitar que tem que ter um controle da diurese daquele paciente. E, espontaneamente, a equipe já tem que tomar esse cuidado. Mas se um dia você achar que todos os pacientes do teu setor de internação vão ter que fazer balanço hídrico, o que é que acontece? Primeira coisa que você vai pensar é que a quantidade de membros da sua equipe em relação, ou melhor, a proporção equipe-paciente de uma unidade de terapia intensiva e de um setor de internação é diferente. Então, em UTI, o técnico de enfermagem teoricamente é para ficar com no máximo 2 pacientes. No setor de internação, aí você tem um valor um pouco maior. Então, se você colocar balanço hídrico para todo mundo, a equipe ela vai ter que optar em fazer o balanço ou então as medicações ou mudar o decúbito dos pacientes que são mais dependentes. Se você colocar isso como regra absoluta, não funciona. Por mais que você ache que é interessante, realmente é você ter esse controle mais preciso, de maneira absoluta ele só vai acontecer na unidade de terapia intensiva e alguns pacientes do setor de urgência. Aproveitar para comentar um detalhe, gente. Quando você pega a folha de balanço hídrico, antes do local que anota entrada e saída, tem um local dos sinais vitais. De quanto em quanto tempo eu vou anotar os sinais vitais, de quanto em quanto tempo eu vou registrar o balanço. Isso aí vai depender da situação. Eu vou te dar aqui uns exemplos. Paciente pós-operatório de cirurgia cardiovascular. Sinais vitais têm que ser registrados a cada 60 minutos. Pós-operatório imediato de cirurgia neurológica, também a cada 60 minutos. O da cardiovascular, boa parte das unidades de terapia intensiva deixa esse intervalo de 1 hora por no mínimo 24 horas. Passadas as 24 horas, aí é feito uma reavaliação para ver se dá para aumentar ou diminuir esse intervalo. Outro detalhe importante, a soma do balanço, você vai ter os balanços que são somados de maneira parcial e o balanço total. A todo e qualquer custo, você não pode deixar que um paciente fique muito positivo ou muito negativo e você só venha perceber isso quando for fechar o balanço 6 horas da manhã. Então, o que é que acontece? Você tem um registro 8 da manhã, tem outro 10, se você tiver deixado de 2 em 2 horas.
meio-dia, 14, 16, 18, 20, 22 e assim vai até 6 horas. Se você tiver com um paciente com AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide, eu vou te dar uma informação. Se ele negativar muito o balanço, o que é que pode acontecer? Ele pode desenvolver um vasoespasmo e fazer um AVC isquêmico. Ah, Wellington, mas eu vou deixar para somar só 6 horas da manhã, porque para mim é mais cômodo. Aí tu pega um paciente deste perfil, que eu acabei de te falar, geralmente no terceiro, quarto dia da hemorragia subaracnoide, eles começam a urinar muito. Quando eu te digo muito, é 4, 6 litros a cada 6 horas, 10 litros de urina a cada 12, 16 horas. Se você não fizer as parciais a cada 2 horas, o que é que acontece? Quando você for fazer o balanço total, 6 da manhã ele vai ter negativado 5.000. Aí ele vai fazer uma vasoespasmo e vai apresentar um AVC isquêmico. Ah, mas quando chegar às 6 horas que eu perceber que ele negativou 5.000, eu faço 5 litros de soro. O paciente não aguenta, gente. Até uma pessoa que não tem nenhum tipo de disfunção, se ele tiver com a volemia normal, pelo menos pouco alterada, se você infundir 5 litros de soro, ele vai ter alguma repercussão hemodinâmica. Quanto mais um paciente com hemorragia subaracnoide, que você tem grande chance dele se enquadrar num perfil de terceira idade, ser hipertenso, de longa data, ter uma disfunção ventricular prévia. Então, se você observar o que eu estou te falando e seguir à risca este detalhe, no exemplo que eu dei, você vai fechar o balanço a cada 2 horas. Então, 8 da manhã você fechou o balanço, deu menos 500. Aí vai lá no médico, doutor, deu 500 negativo, você quer que reponha? Não, Wellington, vamos observar o próximo. Aí 10 da manhã deu menos 1.200. Aí ele pede para fazer 1.000. Aí ficou só menos 200. Aí você vai equilibrando, equilibrando. Quando der 6 da manhã que você fechar, aquele balanço que ia dar menos 5.000, ele vai dar só menos 200 ou mais 250. Você vai passar o balanço do seu paciente equilibrado. É só para reforçar o conceito. O que é um balanço hídrico positivo? É quando você tem um volume de líquido que entra maior do que o que sai. O que vem ser um balanço hídrico negativo? É quando o volume que sai é maior do que o que entra. Quando é que uma situação vai ser melhor? Quando é que uma vai ser pior? Quando é que meu paciente terá que ficar com balanço positivo? Quando é que ele terá que ficar com balanço negativo? Não tem como eu te passar uma lista disso aí. Vai depender de cada situação. Vou te dar um exemplo que é muito comum a equipe médica pedir para ficar negativo ou pelo menos neutro. Paciente que dá entrada no hospital com insuficiência cardíaca descompensada. Exemplo que a equipe pede para o balanço ficar positivo. Paciente que dá entrada no hospital por choque hipovolêmico por trauma. Então tenta deixar positivo para poder compensar a perda sanguínea, evitar uma eventual hipertensão arterial. Então passar uma lista, te dizer quando exatamente cada paciente vai ter que ficar positivo ou negativo é muito arriscado. Você vai analisar cada situação e a equipe vai decidir o que é melhor para cada caso, tá bom? O que eu quero que fique em relação ao balanço é que você, na instituição hospitalar, ele vai ser com maior frequência na urgência, na unidade de terapia intensiva. Se você for fazer no setor de internação, tente identificar quem realmente precisa, para você não sobrecarregar a equipe com o balanço e ficar outras atividades a desejar em relação à qualidade. Vai ter que fazer às pressas ou até mesmo não fazer. Adequar o balanço hídrico a cada paciente e não esquecer que não é prudente da sua parte fechar o balanço só após 24 horas. Sempre que você entender que é importante, você vai lá, coloca tudo que entrou, diminui de tudo que saiu e registra. E para finalizar, gente, deixe bem claro para a equipe que o balanço hídrico é um documento. Então, quem rasurar vai ter que pegar um novo e passar limpo.
para ficar bem registrado, não ficar rasura e não comprometer a qualidade da tua assistência em termos legais, né, quando a gente fala em rasurar documento. Espero que tenha ajudado. Amanhã a gente volta com outro assunto. Grande abraço e até lá.